Fala, jovens padawans! Continuando hoje o conteúdo de CSS na aula 6 da disciplina 5143, Laboratório de Programação. Ok, a aula de hoje ela tem bastante conteúdo, eu vou tentar passar rapidamente por ele, por coisas que nós já vimos, e eu vou me aprofundar em coisas que nós não vimos ainda. Bom, continuando aqui, nós vamos passar hoje nesses 7 tópicos aqui, que são as bordas, margens, largura e altura, texto, fonte, links e lists. Alguns desses aqui são imprescindíveis para a gente continuar nas próximas aulas, que nós vamos estar vendo a questão de menus. Bom, todo o código que nós estamos trabalhando está no site do W3 Schools. Bom, iniciando rapidamente aqui por bordas, as bordas em CSS, nós vamos tratar essas bordas em todo e qualquer elemento HTML que nós estamos trabalhando. Mas vamos entrar em alguns aqui para ver alguns exemplos. Inicialmente, nós podemos ter as bordas do seguinte tipo: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, none e hidden. E podemos também mixar essas bordas com um formato de diversos tipos diferentes. Eu vou exemplificar aqui algumas que estão acontecendo. Cada parágrafo aqui foi criado usando uma classe que foi nomeada aqui, ó, parágrafo da classe dotted, parágrafo da classe dashed, parágrafo da classe solid e assim por diante. Então, cada parágrafo aqui tem uma classe e o nome da classe, o que ela faz, está representado no texto interno. Então, eu vou passar para cá. Percebam o seguinte: cada borda aqui foi criada com... Vamos só voltar aqui um pouquinho, um minutinho. Ok, ela foi criada com a largura padrão dela. Ela deve ter aproximadamente 2 pixels cada uma. E nós temos aqui a dotted, que é a pontilhada, a dashed, que seria a tracejada, sólida, que é literalmente uma borda sólida. Double border, ele tem 1 pixel de diferença entre uma borda e outra. Dá para perceber aqui uma linhazinha? A groove border, ela é como se fosse uma borda cavada de fundo. É como se fosse um buraco ali na tela, ele é mais fundo. E dá uma impressão de um sombreado também, se vocês perceberem bem aqui. Quem estiver assistindo isso aqui em Full HD vai perceber esse detalhe. Ridge border é o inverso, é como se ela fosse para cima, é um alto relevo. O inset é como se, olha só, ela tem é mais escuro em cima e ele é mais claro embaixo, como se a luz estivesse pegando de um lado somente. Outset é exatamente o oposto dela, né? Ela é mais claro em cima, mais escuro embaixo e na direita. No border e hidden tem uma pequena diferença. No border, sem borda. O hidden, apesar dela não estar visível, nós podemos ver aqui que não é visível também, ela existe. Então temos uma borda aqui, apesar de falar que ela não é visível. Diferente do no border, que ela não existe mesmo. E o mixed border, que no caso aqui é uma classe chamada mix, o estilo da borda foi colocado como dotted, dashed, solid e double. O que isso acontece? Quando eu tenho 4 elementos assim, ele vai funcionar no mesmo esquema do relógio, como eu já falei. 0 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. Ou seja, em cima, direita, embaixo, esquerda. Em cima, dotted, à direita, dashed, embaixo, solid e à esquerda, double. Ok, então eu tenho essa borda aqui, ó. Em cima ela é dotted, à direita ela é dashed, embaixo ela é solid e à esquerda ela é double. Suponha que eu quisesse somente 2 tipos, dotted e double. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer dotted em cima, double na direita, dotted embaixo e double na esquerda. Vamos testar. Olha aqui. Dotted, dotted em cima e embaixo, direita e esquerda, double. Ok. Da mesma forma, as bordas podem ter uma largura especificada. Então, no caso aqui, ó, cada borda ela vai ter uma largura, aqui no caso 5 pixels, para a borda da classe tipo 1, uma largura média, uma largura de 2 pixels, uma largura thick e uma largura de 15 pixels. Percebam que o CSS já tem algumas palavras que determinam uma largura em pixels específica, né? O medium e o thick
indicam uma largura específica de bordas. Eu não sei quantos pixels especificamente, a gente pode testar aqui. Eu imagino que seja aproximadamente 3 pixels. Exato. O medium é aproximadamente 3 pixels. E o thick, onde está o thick, ela está... Deixa eu confirmar aqui embaixo, o Forthorn Test. Eu vou mudar aqui para thick. Eu vou executar. Tá aqui, ó. O thick, ela deve ter uma largura de aproximadamente 6 pixels. Ok. Então é importante vocês perceberem aqui o seguinte. Quando eu aumento a largura da borda, repara essa daqui, ó. Eu aumento a largura da borda, o espaço que tem no meio dessa borda aqui, que é o Border Style Double, ele aumenta junto, tá? Isso é interessante perceber. Ok? A cor, especificamente, numa borda, é interessante isso aqui. Que nós temos uma cor por uma borda, só que essa cor funciona somente se eu tiver um estilo de borda. Se eu não tiver um estilo de borda e executar, a cor não aparece. Tá? Então, vou retornar aqui, o estilo da borda continua sendo sólido para todo mundo, dotted para o último aqui, e eu tenho o border color. Mas percebam o seguinte, eu também, além do border color, eu posso ter o background color de uma outra cor. Vamos colocar a cor azul aqui para ficar diferente. Percebam que a cor de fundo, background color, é azul, isso não interfere na borda, que é vermelha. Porque o background é em relação a todo o conteúdo, mas a borda ela está à frente. E ainda posso modificar a cor do texto. Vamos colocar o white aqui para ficar bem visível. Que vai ser mais à frente ainda. No caso é esse aqui que a gente está trabalhando. Tá ok? Perfeito. Então nós trabalhamos aqui agora com o tipo da borda, trabalhamos com a largura da borda, a propriedade border width, border style, e também temos a border color. Vocês estão percebendo que são várias propriedades para um mesmo elemento, para criar a identidade visual de um elemento? Bom, para facilitar a nossa vida, nós temos o uso do shorthand. O shorthand faz o seguinte: ao invés de eu colocar border color, border width, border style, eu posso falar o seguinte: border, vou até remover o left aqui por enquanto. O border vai ser 6 pixels, que é a largura, solid e vermelho. Quando eu executar, toda a borda se torna automaticamente essas informações. Ou seja, um comando eu tenho os 3 de uma vez só. Eu também posso especificar a borda somente da esquerda. Border left, run, somente a borda da esquerda recebe essas propriedades. Todas as outras permanecem o original, que no caso eles não tem borda originalmente, né? E o meu background color, vocês podem perceber aqui, apesar da borda não ser influenciada, ela não está presente ali, ó. Eu não tenho borda em cima, embaixo nem na direita. A borda aqui, se eu clicar no botão direito e eu pedir para inspecionar o elemento, eu posso perceber que as bordas aqui são, onde é que está? Padding border, 0, 0, 0 e 0. Ok? 0, perdão, a primeira aqui tem 6 pixels. Ok. Então agora a gente consegue criar uma infinidade de coisas mais fáceis aqui. Vamos criar uma modificação aqui. Eu quero que a borda do top, ou seja, a borda de cima, eu não estou usando isso aqui, tenha 6 pixels também, mas eu quero ela na cor azul. Olha o que acontece. Eu tenho agora uma borda vermelha na esquerda, uma borda azul em cima. Eu já posso criar agora minhas caixinhas da forma que eu achar melhor, da forma com que melhor se encaixe na minha página. Aí a gente pode até brincar, né? Eu quero uma bordinha de 2 pixels, vamos voltar aqui para uma cor vermelha. Quer dizer, eu posso começar a criar agora caixas para receber o conteúdo da minha página, o que eu acho bem interessante. Vai dar um estilo visual mais bonitinho. Bom, além disso, na aula passada eu comentei com vocês, dei o desafio de vocês procurarem como fazer para que essa borda ficasse arredondada. Então nós temos uma propriedade do CSS que é o Border Radius. O Border Radius, no caso aqui, todas as bordas vão aqui, ó, P normal,
vai ter 2 pixels, sólido e red. Percebam que todas elas estão igual. 2 pixels, sólido, red, 2 pixels, sólido, red, 2 pixels, sólido, red. Todas as classes. Porém, na classe Round 1, nós temos a borda com um raio no border radius de 5 pixels. A segunda com border radius de 8 pixels e a terceira com border radius de 12 pixels. É igual um círculo, gente. O meu círculo, o raio, é do centro até a sua borda. É a mesma coisa. É como se eu tivesse um círculo do centro até o raio e o raio meu é o quanto vai arredondar. Vocês podem perceber aqui que essa bordinha ela tem 5 pixels, 5 pixels, desculpe, arredondados, enquanto o Round 2, que é esse daqui, ele tem uma borda um pouco maior e o Round, que é 12 pixels, que é o Round 3, eu tenho uma borda bem arredondada. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou criar um aqui novo, tá bom? Eu vou chamar esse aqui de Round 4. Eu vou criar um novo. Aqui dentro eu vou colocar um texto, Clausius, BR e Clausius de novo. Por que eu fiz esse BR aqui? Eu não estou utilizando... Agora eu vou... Melhorou. Por que eu coloquei esse BR aqui? Veja bem, eu fiz com que ele quebrasse a linha. O que eu quero que vocês percebam, a borda como um todo agora. Olha só, eu vou colocar o Round 4 aqui, tá? É a mesma coisa. E vou modificar esse Round 4. Ao invés do meu border radius ser de 12 pixels, eu quero especificar cada um. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta borda. Então eu quero 12, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. Então a borda 1, 2, 3 e 4. Então agora eu tenho a primeira borda com 12 pixels e o restante tudo é 0. Se eu quiser modificar uma outra borda, por exemplo, a terceira borda, 12 pixels, mesma coisa acontece. Só que o CSS tem uma coisa interessante. Se eu especificar somente duas, olha o que acontece. Ele vai fazer a primeira borda com o valor de 12, a segunda borda com o valor de 0, a terceira borda com o valor de 12 e a quarta borda com o valor de 0. Ó, permanece igual. Vamos inverter. 0 pixels para esse aqui, 12 pixels para a segunda borda. Vai acontecer o quê? Essas bordas que são pontudas vão ficar agora arredondadas. Olha que estilo visual bacana para você colocar nas caixinhas de texto do site. Ok. Além da borda, nós também temos as margens, tá? Todo elemento HTML, quando eu clicar no botão direito e eu fizer a inspeção do elemento, vocês vão perceber que eu tenho aqui, além do elemento em si, que é essa parte azul, eu tenho o padding, que é um espaçamento antes da borda, eu tenho a borda em si e eu tenho a margem, tá? Do lado de fora. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos algumas propriedades. Vamos pegar aqui a margem da borda, que é o mesmo princípio, tá? Nós temos a margem top, margem bottom, margem right e margem left. Em cima, embaixo, à direita e na esquerda. E nós temos também um background color light blue para a gente poder enxergar o elemento inteiro aqui. O elemento, no caso aqui nosso, é uma div, tá? É um container div. O que está acontecendo aqui é o seguinte, a minha borda ela tem um pixel somente, sólido e preto. Eu vou colocar um pouco maior para vocês perceberem ela. 2 pixels, está aqui agora mais grossa. E eu tenho as margens de cima como 100 pixels, 100 pixels para baixo, 150 na direita e 80 na esquerda. Como que eu percebo isso aqui? Se você inspecionar o elemento, é botão direito, inspecionar o elemento. Para vocês não está aparecendo, mas é isso que eu estou fazendo, tá? Vai aparecer para vocês isso aqui. Se eu chegar o mouse aqui na borda, olha só, ele me mostra em amarelo toda a minha borda. Dá para perceber agora que a minha lateral direita de 150 pixels é maior do que a minha esquerda de 80. E aqui a minha borda de cima e de baixo tem o mesmo tamanho. Ok, vou fechar isso aqui. Só que, da mesma forma como a margem, a borda, a minha margem, eu estou falando borda, desculpe, gente, é margem. A minha margem ela pode ter o mesmo princípio do shorthand. Ou seja, eu posso vir aqui e definir a minha margem total. Agora não estou especificando, mas eu vou ter que fazer como? Reloginho, em cima, direita, embaixo, esquerda. Então vamos definir aqui, em cima como sendo 100 pixels. Eu vou colocar um valor diferente para mostrar que está mudando a distância. 50 pixels. Aí eu vou colocar o restante agora. Espaço
no caso na direita, né? Na direita vai ser 150 pixels, na parte de baixo 100 pixels e na parte da esquerda 80 pixels. Ponto e vírgula, eu vou remover os elementos margem top, bottom, right e left. Vou deixar somente o shorthand, que seria um atalho nosso aqui. Olha só, funciona do mesmo jeito. Então essa é uma vantagem de você trabalhar. É um pouco mais complicado de você ver batendo o olho correndo, mas rapidamente vocês vão perceber que é em cima na direita e embaixo na esquerda. Tá? Ok. O exemplo do shorthand está aqui, para quem quiser dar uma olhada no site do W3 Schools. Vou deixar aqui quietinho. E vou falar um pouco da propriedade inherit. A propriedade inherit é interessante, que é o seguinte. Se eu tenho um elemento HTML e eu tenho um segundo elemento interno a esse, como é o caso aqui, eu tenho uma div. E essa div, eu vou remover esse texto para ficar mais fácil. Repara o seguinte, eu vou colocar a div e dentro da div eu tenho um parágrafo. Esse parágrafo está com uma classe ex1. O que acontece? A minha div recebe uma borda de 1 pixel, sólido, vermelho. Tem uma margem de 100 pixels na esquerda. O parágrafo da classe ex1 recebe uma margem esquerda herdada, inherit, do que está anterior, do pai. Quem que é o pai dele? É a div, no caso aqui. Então, se eu pegar esse parágrafo, eu vou criar uma... Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou criar uma div de uma classe ex1. Vou colocar 1 aqui para facilitar a minha vida. Eu vou criar aqui class igual ex1. Quando acontece aqui, tá ali o texto Clausius, eu tenho o meu div, que é no caso dessa classe aqui, que ele tem uma borda, uma margem à esquerda de 100 pixels. Então, o meu texto que está dentro da minha div, que é o meu parágrafo dentro da div, ele herda essa margem aqui da minha esquerda. Então, ele tem também 100 pixels de diferença. Só que se eu utilizar a mesmíssima coisa, mas numa div que não seja da classe ex1, o que vai acontecer? Olha só, essa div não possui propriedades nenhuma. Ela não possui borda, ela não possui a margem esquerda. A margem esquerda, na verdade, dela é 0. Então, o que acontece? O meu parágrafo, que é da classe ex1, que ele herda a propriedade margem esquerda do anterior, ele herda 0. Da mesma forma como o meu div original. Então, isso é muito bacana, caso vocês queiram utilizar um espaçamento entre elementos. Tá bom? Então, a margem ficou por aqui. Com relação à largura e altura, bom, largura e altura nós já vimos algumas propriedades, eu vou mostrar rapidamente aqui. Uma div ela pode ter largura, no caso width, aqui no caso colocamos 50%, eu poderia determinar em pixels também, 500 pixels, no caso 50% é 50% do elemento que ele se encontra, que no caso é essa parte branca aqui, que ele está dentro, é um container. A minha altura foi determinada como 200 pixels. Eu também posso determinar de outras formas. 200 pixels, eu posso colocar, por exemplo, 20 centímetros. Eu posso colocar 2 EM, que é uma propriedade relacionada ao tamanho da fonte utilizada do site. E ele vai modificar. Eu vou retornar aqui ao original, que estava 200 pixels, que é essa altura aqui, 200 pixels. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. E se eu mudasse a minha altura para o mesmo formato aqui, ó, 50%? Olha o que acontece. Sumiu? Não, não sumiu. Porque olha só, a div não tem absolutamente nada dentro. Eu vou colocar meu nome e olha só, a div está lá. Ó, mas então não funciona o 50% aqui? Não. No caso de uma div, a altura ela é dada de acordo com o que está dentro dessa div. A única forma de eu fazer com que essa div tenha uma altura seria eu colocar o quê? Eu especificar o número de pixels. Tá? Só que aí tem uma brincadeira. Suponha que eu não quero que tenha essa borda, essa div aqui, fique naquele tamanho pequenininho. Eu quero um tamanho mínimo. O que eu poderia fazer? Bom, aí tem as propriedades do max width. O max width, ou seja, a largura máxima da minha página, da minha div, perdão,
porque eu estou trabalhando com a div aqui, ó. A largura máxima da minha div será 500 pixels. A altura dela vai ter 100 pixels e a background color powder blue para vocês poderem enxergar essa div aqui. Bom, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar essa página, ela vai aumentar. Agora eu quero que vocês reparem que nesse cantinho aqui embaixo, ó, que vai aparecer em algum momento aqui, quando o max width 500, eu vou diminuindo, vai aparecer aqui, ó. Fica olhando, 1, 2 e apareceu. Ó, tá vendo isso aqui? Essa barra de rolagem que apareceu não foi por causa da minha div. A minha div, como vocês podem perceber aqui, ela tem um espaço branco aqui e um espaço branco aqui. Por quê? Porque ela não alcança o máximo. Ela está usando a largura máxima de 500 pixels. Mas aqui, ó, ela não está tocando nas laterais. Por que foi que apareceu, então, quando eu diminuí isso aqui? Por causa do texto aqui, ó. O texto element está fazendo com que ele faça aquilo lá. Eu não tenho como reduzir o texto. Então, eu vou retornar aqui a minha largura. Eu vou brincar um pouquinho diferente. O max width vai ser 500 pixels. Mas o min width, a menor largura, vai ser 300 pixels. Opa! 300 pixels. Então, vai ter de 500 no máximo a 300 no mínimo. Vou executar e vou mexer aqui, ó. Se eu abrir, ela tem no máximo 500. Não importa onde eu vou aqui, ela vai ter no máximo 500 pixels. Mas se eu diminuindo, vamos perceber aqui lateral, ó. Diminuí, encostei. Repare que agora está diminuindo, até que ela tenha 300. Na hora que ela encostar em 300, ela não diminui mais. Ó, pronto. Então aqui é 300 pixels. A partir daqui agora, olha só, ela vai jogando para dentro. A minha borda, se eu pegar aqui agora e arrastar, olha só, eu consigo ver ela todinha. Essa aqui tem 300 pixels. Bem interessante isso aqui, né? E muito útil também. A mesma coisa vai funcionar com o height, tá? Só que, obviamente, o height você tem que definir uma altura para ele. Você não pode usar, por exemplo, porcentagem, como a gente viu no exercício anterior, no slide anterior. Ok. No caso de texto é interessante. Nós temos aqui, a gente já viu algumas coisas em questão de alinhamento, por exemplo. O texto ele pode ser alinhado à central, à esquerda ou à direita. A propriedade que a gente usa é o text align em algum elemento que tenha texto. No caso H1, H2, H3, parágrafo, que é o P, e assim por diante. Decoration é um tipo de decoração que nós temos para o texto aqui. Nós temos o overline, o line through e o underline. Agora, olha que interessante isso aqui. O line through, que é um tipo de decoração de texto, eu vou criar aqui embaixo, um elemento novo, chamado strike. E dentro desse strike eu vou colocar o quê? O nome. Quando eu executar, olha só, ele é o texto riscado. Mas peraí, que engraçado. Então é a mesma coisa fazer isso aqui? É a mesma coisa. Porém, olha que interessante aqui. A única propriedade que eu posso fazer no strike aqui seria mudar a cor do texto, o que vai mudar a cor do meu strike também, da minha linha. Porém, no texto line through, eu posso fazer o seguinte. Vou copiar aqui em cima mais rápido. Text decoration color é red. Vamos executar para ver o que acontece. Olha que legal. O texto mantém-se na cor original, mas eu tenho controle sobre o strike especificamente aqui, no caso, essa linha que eu passo por cima. Isso é que é bacana do CSS. Eu posso dar estilos novos, quer dizer, não é uma linha preta passando em cima do texto preto, é uma linha vermelha passando em cima do texto preto. Então dá um visual bem diferente e destaca isso aqui na hora que vocês estão lendo um texto rapidamente. A sombra é uma propriedade de texto que eu posso utilizar, text shadow, né? Onde eu defino, por exemplo, no caso aqui, os pixels que eu vou deslocar da sombra para a direita em X e em Y. Então, no caso aqui, eu tenho 2 pixels para a direita, 2 positivo para a direita. Se eu colocar -2, eu acredito que vai para a esquerda. Tá? Então, 2 pixels para a direita e eu tenho 2 pixels para baixo. E eu tenho essa sombra na cor vermelha. Legal. Mas olha que interessante aqui.
Se eu quiser uma sombra, essa mesma propriedade do shadow, mas sombreado, que é a mesma coisa, eu adiciono uma propriedade a mais aqui, um valor a mais. 5 pixels. O que esses 5 pixels quer dizer? Ele vai ter um efeito de blur, né, de borramento aqui, de 5 pixels. Vamos fazer um experimento? Vou colocar 2 pixels. Olha a diferença no texto aqui, ó. Fica um borrado menor. Mas vamos exagerar agora. 10 pixels. Olha só, um borrão. Vamos para 20 pixels. Um borrão bem maior, né? É um efeito de blur. Isso aqui é interessante, às vezes vocês querem fazer esse visual aqui, não querem mexer lá na página, no texto, criar uma imagem, você pode fazer isso aqui diretamente no seu texto. Bem bacana. Bom, com relação à fonte, eu estou tentando acelerar aqui para não gastar muito tempo nessa aula. Com relação à fonte, nós podemos diversos estilos aqui, eu já falei de alguns que nós podemos estar utilizando, mas olha que interessante essas propriedades aqui. No caso da fonte, nós temos a família, que é a propriedade font family, tá? A gente definiu aqui uma classe. Toda classe do tipo serif vai ter a família da fonte Times New Roman. Repara que quando o nome da fonte tem espaço, você tem que colocar entre aspas dupla. Então, Times New Roman, Times ou serif. Qual que eu vou utilizar? Se o seu computador tiver a fonte Times New Roman, ele usa ela. Se não tiver, ele tenta a próxima. Se ele não tiver, ele tenta a próxima. E assim por diante. Eu tenho uma classe sans serif, que eu tenho as fontes Arial, Helvética e sans serif. E uma classe monospace, que eu tenho as fontes Lucida, Console. Mesma coisa, ela tem espaço no meio, tem que ter as aspas. A fonte Courrier e a fonte monospace. Eu vou utilizar a segunda fonte caso a primeira não exista. Vou utilizar a terceira caso a primeira e a segunda não existam e assim por diante. Tá bom? Essas três classes aqui foram incorporadas a 3 parágrafos e vocês estão vendo aqui o resultado, com fontes diferentes. Mas tem essa coisa interessante. E se o meu computador não tiver a fonte? Eu não poderia passar a fonte? Sim, eu posso passar essa fonte. No caso aqui, eu vou pular algumas aqui, eu posso utilizar um link, tá? Que é o tag link do HTML, passando uma style sheet, no caso é uma folha de estilo, mas eu não vou passar um arquivo CSS. Eu vou passar um href, HTTPS, no caso aqui é um site da Google, CSS, aí interrogação, família igual Sofia. Eu estou mandando a fonte Sofia. Dentro do meu corpo, eu estou definindo que a família da minha fonte é essa Sofia que eu acabei de fazer o download. E o tamanho da minha fonte original é 22 pixels. A partir daí, eu tenho essa fonte bonitinha aqui, que vem diretamente do site da Google. Tá? Vocês podem fornecer a sua própria fonte lá dentro do site de vocês. Tomem cuidado apenas com o seguinte. Algumas fontes elas são proprietárias, então nós não podemos simplesmente distribuir no nosso site. Por isso que o Google disponibiliza um mundo de fontes que vocês podem utilizar gratuitamente. Com relação ao tamanho, nós podemos definir o tamanho de fonte de diversas formas. Uma delas é você definir por pixel, né? Eu defino que o meu H1 tem o font size de 40 pixels, o H2 30 pixels, o meu parágrafo 14 pixels. Mas eu também tenho outras propriedades que podem ser utilizadas além do pixel. No caso, é a propriedade font size, tá? Além do font size, perdão, além do pixel, do font size ser inserido como pixel, eu posso utilizar ele como EM. EM equivale ao seguinte, o font size 2.5 EM equivale a 40 pixels dividido por 16, que é igual a 2.5 EM. Tá? Basicamente, é uma forma de representar o seguinte, eu vou colocar aqui de volta como 1 EM. E aí esse H1 aqui vai ter a fonte de 1 EM. Tá aqui, ó. Esse aqui é uma fonte 1 EM. Se eu colocar um segundo H1, eu vou copiar ele aqui. Na verdade, eu vou colocar H3, tá? Porque não tem H3 nesse site. Eu vou copiar esse H1. Eu vou criar o H3. O meu font size vai ser 2 EM. Olha só. Ele é o dobro em altura. Se essa aqui tivesse 20 pixels de altura, essa aqui tem 40 pixels. Mas percebam uma coisa. As bordas dela também aumentam junto. Então isso é importante lembrar. Aí é uma questão da gente fazer isso aqui e diminuir a margem, diminuir a borda. Não, a margem. E mexer com a margem aqui também. Isso é importante a gente perceber.
Se eu só colocar para vocês verem aqui, margem 0px. Olha só, eu quebrei a margem dela. Também posso, além do EM do pixel, deixa eu só retornar aqui rapidamente, além do EM do pixel, eu posso colocar, por exemplo, 200%. Ele vai fazer 200% em relação a quê? Ao tamanho de uma fonte original. Se eu botar mais, 400%, ele vai crescendo mais ainda, em relação à fonte original. Qual fonte original? No caso, H1, né? Fonte original do H1. Deixa eu fechar aqui tudo isso, que é muito código aberto. E vamos ver então o shorthand. Da mesma forma como a gente viu em margem, viu na borda, eu tenho o shorthand aqui. Eu posso definir uma fonte, no caso aqui tem 2 parágrafos com a classe A e o parágrafo com a classe B definidos, onde a fonte, que eu posso ter font family, font size, fonte... qual foi os outros lá que eu vi? Fonte... Eu esqueci. Font family, font style. O que eu faço? Eu defino aqui, ó, a fonte ela é 20 pixels, Arial, sans serif. Então ele tem 20 pixels, ele vai usar a Arial. Se não tiver Arial, ele usa sans serif. Ou fonte Italic Bold, 12 pixels, 30 pixels, Georgia Serif. Bom, o que é esse 12 pixels, 30 pixels? Italic Bold é o tipo de fonte. Ela é itálica, ela é bold. Ela tem 12 pixels a fonte. O que é 30 pixels? É a margem agora. Eu vou dar 30 pixels de margem em cima e embaixo. Olha só, eu vou reduzir isso aqui para 0 pixels. Olha o que vai acontecer. Ela não tem margem entre uma e outra. Se eu colocar isso aqui para 5 pixels, ela vai ficar um pouco sobreposta sobre uma e outra. Então, se eu for começando a mexer aqui, ela tem 12 pixels, vamos colocar 12 pixels de margem. Ela vai ficar coladinha. Então, isso aqui vai de acordo com o que vocês querem. Vocês querem mais espaçamento? Dá mais aqui, ó, 20 pixels de espaçamento. Vocês podem trabalhar agora no espaçamento do texto de vocês. Tá? Ele vai usar a fonte Georgia. Caso não exista, ele vai usar a fonte serif. E aí está aqui os parágrafos na classe A e o parágrafo na classe B. Ok. No caso de links, isso aqui é uma parte interessante, tá? Já estamos com 30 minutos aqui de aula, vamos dar uma acelerada. Links é o seguinte, nós vamos utilizar muito isso aqui mais para frente, mas eu quero dar uma passada rápida nisso. Nós temos alguma propriedade que nós já vimos, que é a parte de cor, né? No caso aqui, o A é o nosso link, lembra? É a tag A, href. Então, no caso aqui, a gente usa isso aí para fazer um link de páginas. O link, a cor é vermelha originalmente. O link visitado, reparem que eu já cliquei nesse link aqui anteriormente, ele vai ficar na cor verde. O link hover, que é quando eu chegar o mouse em cima, é esse aqui, ó, ele se torna hot pink, tá? E o link que estiver ativo, ele se torna blue. Se eu abrir isso aqui, eu não sei se ele vai permitir, ele não vai deixar... Quando eu carrego a página, ele fica vermelho rapidamente, mas porque eu já visitei essa página, ele está no cache, eu não consigo abrir. Então, o que acontece aqui é que, olha só, ele está... Se eu clicar nele, que é no caso aqui o meu ativo, se eu clicar e segurei... Perdão? Eu clicar e segurar o mouse, eu estou segurando o botão do mouse. O link está ativo. Se eu soltar o botão, ele executa. Mas aí ele fica verde de novo, por quê? Porque já foi visitado. Se eu chegar o mouse em cima, hot pink. Então percebam o seguinte, eu tenho comportamento visual de um site, de acordo com o mouse passando em cima. Isso vai ser utilizado para simular um botão, por exemplo. Eu tenho um botão, que é um link, que ele tem a cor hover active, é vermelho, tá? E a cor do link e visitado, ele é um vermelho diferente, um vermelho não é vermelho puro. Olha só, quando eu chego o mouse em cima, dá para perceber, ele muda de cor, né? Eu vou colocar essa cor aqui, blue, para ficar bem visível. Opa, não tem hashtag, o blue é puro. A cor azul, que é o meu link ou visitado. Não interessa se eu visitei ou não, ele vai ficar azul. Chegar o mouse em cima, ele fica vermelho. Tá bom? Olha que bacana. Eu defini um botão aqui, mexendo as propriedades de cor do fundo, cor da frente para escrever o texto, o padding dele aqui. Eu fiz um padding, espaçamento na esquerda e na direita, em cima e embaixo de 14 pixels, na direita e na esquerda de 25 pixels. O alinhamento do texto é centralizado no meu botão. Decoração de texto
nenhuma, não vai haver decoração de texto aqui, nem em cima nem embaixo. Lembra quando às vezes eu chego no mouse, quando eu crio um link, vou até retornar aqui, peraí. Repare que o meu link tem uma linha embaixo. É uma decoração de texto. Aqui ele não tem decoração de texto. E o display dele vai ser um display de bloco, inline block. Se eu criar um segundo botão, vamos ver o que acontece. Eu não vou dar enter, nada disso. O segundo botão é um inline, mas ele é um bloco contendo todo o meu texto. Tá? Isso que é um inline block. Ok, então simulamos um botão aqui. Se eu clicar aqui, ele é um botão que vai mandar para essa página default ASP aqui. Não vou clicar não, vai abrir uma página nova. Vou fechar, vou fechar. As listas, que também vão ser utilizadas bastante, juntamente com essas partes que eu mostrei agora do botão, isso para fazer os menus, viu, gente? Nós temos marcadores. Os marcadores, como vocês já viram na lista aqui, são essas bolinhas que vêm antes da lista. A lista, quando eu falo, são as listas ordenadas, listas não ordenadas. Tá? UL e OL. Nós podemos criar a propriedade listStyleType como um círculo, que é esse daqui. ListStyleType como um square, que é esse daqui. Tá? Percebam que eu estou dando classes para cada uma delas. A lista da classe A, lista não ordenada da classe A, lista não ordenada da classe B. A lista ordenada da classe C, ela é Upper Roman, o listStyleType. Upper Roman quer dizer o quê? Ele começa com números romanos, 1, 2, 3 e assim vai, em números romanos. Se eu continuar aqui, eu vou fazer um pequeno teste aqui, só para saber realmente se o pessoal está marcando corretamente. Ah, tá correto. Eu já vi o pessoal usar caractere romano e colocar 4 pauzinhos como sendo o número 4. Tá errado. IV. E temos aqui o listStyleType, lower alpha, quer dizer, alpha é caracteres alfanuméricos, né? A, B, C. E lower quer dizer que ele é minúsculos. Se eu colocar upper alpha, ele deve fazer maiúsculo. Então tá aí, bonitinho. Isso é uma forma legal de vocês mexerem. Também existem propriedades aqui nas listas para vocês iniciarem não do 1, mas você pode iniciar do 5, por exemplo. Deixo para vocês procurarem lá no site da W3 Schools, ensina isso aqui também. Dá uma procurada nessa propriedade das listas para não iniciar a partir do número 1. Além das bolinhas ali na frente ali, dos marcadores terem formato diferente, eu também posso usar uma imagem própria. O que dá uma coisa bem interessante. Eu posso colocar uma imagem aqui animada às vezes. Esse aqui no caso aqui é um GIF. Tá? Então tem uma imagem aqui, pode ser animada. Pode ser uma bolinha que de repente ele pisca. Vai ficar meio estranho. Dependendo da página que eles fizerem, vai ficar bacana. Dependendo da página, vai ficar meio Orkut. Tá? Para quem não viveu na época do Orkut, era tudo assim. Era um horror. Então, temos aqui a lista não ordenada com um estilo listStyleImage. Agora é uma image. Tá? Antes era um tipo, um type. O image eu ponho URL. Dentro da URL eu passo qual que é a minha imagem. Que basicamente é só esse quadradinho aqui. Nada demais. Ok. Podemos também estilizar a minha listinha com cores. No caso aqui nós não estamos usando as imagens, só cor somente. Nós temos aqui uma lista não ordenada com o background. Nessa cor que é um salmão. Aí tem aqui... É isso mesmo? É isso mesmo. E eu tenho o meu LI com um salmão um pouquinho mais claro dentro. A minha lista não ordenada, ela está com essa cor azul escuro. E a cor do LI da minha lista não ordenada, ele está com um azul um pouco mais claro. Mas olha que interessante. O padding, a margem aqui no caso, do meu UL... Não, padding, na verdade, é esse aqui, ó. A margem esquerda é 35 pixels e o meu padding é de 5 pixels. No caso da minha lista não ordenada, que é essa aqui de baixo, a margem minha é de 5 pixels. E olha só que interessante, eu não tenho padding. Então ele me dá esse espaçamento aqui. Tá? Ele me dá essa diferença aqui. Isso é bacana vocês perceberem. Brinquem um pouquinho com isso aqui também. Façam, por exemplo, que essa lateral aqui, somente a lateral esquerda, tem uma cor diferente. Diminuam o topo, diminuam a parte de baixo. Mexam com isso aqui, brinquem com as propriedades disso tudo aqui. São as bordas e a margem. Ok. Na próxima aula, vamos continuar com CSS e, se eu não estou enganado, já vamos entrar diretamente na parte de criação de menus.
Se não for nessa outra, é na próxima. Até lá, aquele abraço para vocês.